Bate-papo positivo, com vários assuntos: saúde, lazer, beleza, economia e esporte, entre outros temas. Apresentação: Melri Araújo. Tá na grande, tá lá número 1 de Oricuri, 8h30 no nosso bate-papo positivo de hoje, começando em mais um programa Mix da Grande, nosso quadro Bate-papo Positivo, hoje recebendo o Dr. Edilson Silva Batista, natural de Oricuri, formado em farmácia pela Universidade Federal de Pernambuco, habilitação em análise clínicas aí pela Universidade Federal também de Pernambuco, especialização em farmácia magistral, manipulação, também pela Universidade aí Castelo Branco, MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e também ex-presidente da CDL de Oricuri. Muito bom dia, doutor Edilson. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo positivo de hoje. Bom dia, Mary. Bom dia, Kelso Cortez, o amigo Zé Carlos, todos os ouvintes aqui do bate-papo desse quadro bem importante aqui na nossa cidade. Felicidade estar aqui contigo, com vocês, aliás, participando de uma conversa bem tranquila e bem aberto. Bem aberto e bem descontraído. Vamos lá, querer saber aí quem é doutor Edilson Silva. Fala um pouquinho sobre você. Até chegar a todos, vamos dizer, todos esses aparatos, essas formações, cada passo a passo. Bem, Mary, eu sou oriundo meus avós são do Entremonte, na parte materna, meus avós também paterno é da Cruz. Então, na junção de Lourival com Maria de Lourdes, então aquela região ali, Cruz, Lopes, Entremonte, é minha origem, então, onde eu passei a parte da minha infância, e dali também foi feito meus ensinamentos, a minha criação, a minha formação como ser humano, onde a gente pôde ter a expertise de absorver as informações dos nossos avós, a formação como cidadão, que foi passada de pai para filho, onde vieram meus pais, e aí há uma formação do ser humano, e a partir dos 15 anos fui estudar no colégio agrícola, no Crato. Aos 16 fui morar em Recife, morar na casa do estudante, e em 2000 entrei na Universidade Federal de Pernambuco, onde eu fiz o curso de farmácia. Em 2005 fiz a habilitação em análises clínicas, eu ia ser bioquímico, eu tenho um laboratório aqui em Oricuri, e aí pro erro de percurso de concurso, terminei não indo para essa área, onde surgiu a oportunidade de fazer a especialização em farmácia de manipulação, o termo técnico é farmácia magistral. Nessa época eu já estava trabalhando, morando em Maceió, e fiz essa especialidade. Para em 2008 vim trabalhar aqui em Oricuri, montar a Vita Fórmulas, depois em Araripina, e agora em 2015 fiz o MBA em gestão empresarial pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, e também em 2015 entrei na CDL, fui presidente entre 2015 a 2020, dando essa contribuição para o desenvolvimento e a vida social da nossa cidade. E é isso. De uma forma geral, essa sou eu, Edilson, oriundo daqui mesmo, da Gilma de Oricuri. Doutor Edilson, você sempre teve facilidade em se comunicar? Tudo contribuiu para que chegasse até aqui onde está hoje? Não. Primeiro eu sou tímido, né? E segundo, eu era gago. Então, assim, eu pela gaguice, eu tinha uma grande dificuldade de falar em público. E isso eu vim deixar de ser gago mais ou menos por pressão, morando na casa do estudante. Sim. Eu vim deixar de ter esse transtorno mais ou menos em 98 mais ou menos. Então aos 18 anos foi que eu melhorei, e para falar a verdade, para falar em público, eu vim melhorar mesmo pós-faculdade. Eu acho que eu já estava aqui em Oricuri, aí veio a necessidade de você se expressar, que é importante. A própria atividade na CDL também facilitou muito, porque você constantemente fala em público, e assim, e aí estou aprendendo, isso é um aprendizado, mas assim, a gente tinha uma certa dificuldade inicial, justamente porque além da timidez eu era gago. Então eu não sei se minha timidez é porque eu era gago
ou era o contrário. O que estava associado? Então essa facilidade, não sei se eu tenho facilidade de comunicação, mas a gente necessita ter uma comunicação melhor para melhor vender você como profissional, vender no sentido que eu falo, melhor expressar, mostrar quem você é, assim como também você melhor divulgar e propagar no caso do empresarial, a sua empresa, mostrar a sua visão, a sua missão, para que você veio, para que você está lá na cidade e qual a importância dela na vida das pessoas. Então, assim, a comunicação é tudo para qualquer ser humano. O que te inspira? O que inspira Edilson aí? Olha, Mary, o que me inspira eu acho que a gente tem que procurar viver bem. Viver bem, que eu falo, não é viver em cima de dinheiro, é viver bem com qualidade de vida, ter uma harmonia familiar, viver bem com a família, com os amigos, fazer bem ao próximo, e isso a gente tem que ter isso como propósito, viver bem para si e para os outros. Eu procuro ter isso, e agora que você pai, muda também esse entendimento de viver bem. E é isso, a gente procura sempre o melhor para si, mas também para os outros. Estive na CDL justamente isso. Eu como sempre fui aluno da rede pública, eu sempre tive essa visão que a gente precisa retribuir para a sociedade. Então já tive em associações filantrópicas aqui na cidade e por outro na CDL, que é justamente a gente precisa doar um pouco do seu tempo para melhor servir a sociedade, seja ela numa atividade empresarial, seja ela numa igreja, seja ela um grupo da sociedade tipo Lions, maçonaria, enfim. A gente precisa também dar a sua contribuição enquanto cidadão. Me diz uma coisa, entre o quarto, o carro e a cozinha, qual desses você limparia primeiro? É assim, é difícil. O carro é paixão, né? Mas o quarto é uma necessidade. Você tá lá dormindo, então você precisa estar tudo limpo. Tudo limpo. A casa, a cozinha e o quarto. Então, assim, por necessidade, você tem que estar com a casa limpa. Mas por paixão, o carro. O carro. Então vamos lá, dando continuidade. Já conhecemos um pouco aí da sua história, um pouquinho do seu percurso em relação às suas profissões. Nós vamos hoje falar sobre os benefícios dos medicamentos fitoterápicos aí, né, e os suplementos alimentares. Pra gente entender todo esse processo e conhecer mais um pouco, o que são medicamentos manipulados, né? E o que difere dos industrializados? Qual o diferencial? Mary, o medicamento manipulado, ele é diferente do industrializado pela sua maneira de ser processado, de ser feito. Sim. Então, por essência, a indústria que fornece os insumos para a indústria farmacêutica e que fornece para nós, quanto farmácia e manipulação, é a mesma. Sim. Entretanto, os processos de produção são diferentes. Então, na indústria, um medicamento ou um produto, quando ele é feito em larga escala. Ele é feito para milhões de pessoas. Já no manipulado não, ele é feito especificamente para uma pessoa. Ele é algo personalizado. E ele é feito em pequena escala. Aliás, uma escala pequena, que é uma pessoa. Então é a mesma coisa de você ir numa loja de roupa. Quando você vai numa loja de roupa, aquela roupa foi feita para milhões de pessoas. Mas quando você vai na costureira, aquela roupa, você compra o tecido específico e ela vai fazer conforme as suas medidas. Então aquele produto é personalizado. E a manipulação é isso. Você faz um medicamento exclusivamente para o paciente, na quantidade que ele precisa, na dosagem que de fato ele precisa e no tempo que ele necessita. Então essa é a diferença da farmácia de manipulação para os medicamentos industrializados. É a personalização, a quantificação, a dosagem e o tempo e os processos. A indústria tem maquinários enormes, a manipulação são maquinários menores. Então é isso, é a personalização do processo fabril. O que são medicamentos fitoterápicos? É importante a gente entender isso. Os medicamentos fitoterápicos, eles são oriundos de plantas. Então, só que a diferença daquela planta que você faz de forma caseira em casa para o fitoterápico que você compra na farmácia, é que o medicamento fitoterápico ele está em concentrações determinadas.
Então, um exemplo, quando você pega uma planta em casa, faz a sua maceração que eu falo é machucar, ou você faz um chá, para um processo de infusão, decocção, ali, aquela planta, ela tá bruta, e ali você toma aquele chá, ou o pó, ali tem vários fitoativos. Então tem uns fitoativos que de fato você está precisando, e tem uns que você não precisa, mas está tudo englobado ali. Vai fazer o efeito benéfico? Vai, mas também se você tomar de forma errônea, pode também trazer malefícios. O fitoterápico não. O fitoterápico ele pega apenas aqueles fitoativos que você precisa, concentra, justamente tem um estudo para determinar a dose que você de fato precisa, e ali na literatura tem a recomendação de uso mínimo e máximo, justamente para não ter efeito subterapêutico ou então sobreterapêutico, que é a toxicidade. Me diz, quais são os benefícios de estar tomando esses medicamentos? Precisa ser receituado, não precisa ser receituado? Como é que é? É importante ter uma orientação de um prescritor. Justamente isso que eu estou falando. As pessoas têm a impressão de que pelo fato de ser natural não faz mal. Isso não é verdade. Como eu falei, os fitoativos existem doses, concentrações que são estudadas, que elas precisam ser tomadas e respeitadas aquela dosagem, a posologia, a interação medicamentosa. Então muitas vezes você pode tomar uma planta, pode potencializar o efeito de outra que você já toma, ou pode inibir. E aí, se você achar que vai fazer o bem, tá fazendo mal. Exemplo, acho que é Mentruz, né? Que o pessoal gosta de Mastruz, gostam de estar fazendo alguns medicamentos, alguns processos. Então, diante desse processo ali, precisa ter um cuidado. Tem que ter um cuidado sempre. Tem que ter um cuidado sempre. A planta, ele tem efeito tóxico. É tanto que se você não tiver o cuidado devido, você pode ir para o hospital por um pico hipertensivo, ou por uma hemorragia, ou por uma disfunção gástrica, uma hemorragia gástrica. Você pode ter uma depressão, ou seja, diminuição da atividade cerebral, enfim. As drogas que estão presentes nas plantas, ela pode ter efeito nos diversos órgãos do corpo. Então a gente tem que ter esse cuidado, e aí onde tem que entrar um profissional para entender a patologia da pessoa, o que ela já vem tomando, e diante da anamnese ela vai saber o que prescrever e em qual concentração. Então é importante, a gente não pode estar tomando de forma aleatória e também tomando achando que pode tomar a tom de caixa. Não é assim. Você pode ter efeitos adversos graves. Quais os mitos e verdades sobre os fitoterápicos? É justamente isso, é você achar que é uma planta, por ser natural, achar que pode tomar a qualquer hora, de qualquer jeito e a todo instante. Então é achar que não faz mal. Esse é o mito maior das plantas. Ela faz mal, até porque mesmo hoje os medicamentos da indústria, eles são sintetizados de provenientes das plantas. Então você vê hoje grandes indústrias investindo na preservação da Amazônia, de outras florestas, porque ali tem vários fitoativos que eles fazem a extração da molécula. Então pega a molécula e desenvolve no laboratório de forma sintética. Então dali ela começa a produzir em larga escala. Então vários medicamentos que a gente tem hoje no país é oriundo da vegetação, mas de forma estudada e planejada. Agora vamos falar na parte de suplementos alimentares. De que forma eles podem contribuir para uma melhor qualidade de vida da pessoa, os suplementos? Olha, a gente tem a gente precisa ter uma boa alimentação, justamente porque a gente necessita das vitaminas, dos minerais, para fazer o processo dos diversos processos bioquímicos que ocorrem no corpo. Então as vitaminas e esses minerais precisam estar dentro de uma taxa glicêmica, dentro de uma taxa de concentração no corpo, que essas reações bioquímicas possam ocorrer. E aí vai a nível do sistema nervoso central, a nível cardiológico, a nível de sistema digestivo, músculo, enfim, tudo, pele. Então, esses suplementos, entra também a necessidade do profissional saber qual a sua necessidade para fazer a prescrição de forma correta. O suplemento também não pode estar tomando de forma aleatória, porque justamente
Tudo na vida tem seu efeito, é igual a água. Um copo d'água é muito importante para você, mas se você entrar num açude ou num rio, você vai se afogar e vai morrer. Então ali é um efeito tóxico. Então esse raciocínio serve também para os suplementos alimentares, que entra aí as vitaminas e os sais minerais, que é importante você fazer uma dieta balanceada, possam conter todos os componentes de vitaminas, de proteínas, de minerais. E aí na carência ou nessa subnutrição que você porventura venha ter, entra o profissional para fazer a sua suplementação, para que você possa ter uma vida saudável e ter as reações necessárias e ter o funcionamento dos órgãos do nosso corpo. Na maioria das vezes é quando a gente busca um nutricionista, tá treinando, buscando ali também, né? Tá faltando vamos dizer, vitaminas no nosso próprio corpo, né? Exatamente. Por exemplo, você citou o nutricionista. Normalmente as pessoas querem emagrecer. Então esses minerais, essas vitaminas fazem parte vou dar exemplo do ciclo de Krebs, que é nas mitocôndrias, que é uma organela que está presente nas células, principalmente músculo, cérebro, que onde há uma atividade de produção de energia, que é uma maior produção de energia. Então, esses minerais são cofatores nessas reações bioquímicas. Os aminoácidos também. Então, o nutricionista vai ver a sua carência de qual mineral, de qual aminoácido, qual a sua necessidade. Se você quer ganhar massa, se você quer perder massa, se você quer aumentar o metabolismo da gordura, enfim. Então, dependendo do seu perfil nutricional, ele vai traçar uma receita para você. Então, aí a importância de ter o profissional para fazer essa suplementação. E os fitoterápicos e os suplementos alimentares podem contribuir na prevenção ou retardo do declínio cognitivo? Como é que é isso? Sim. Isso aí eu até surpreendi esse ano. Eu estive num congresso agora em São Paulo em julho, e boa parte do congresso, das descobertas, dos ativos que tinham lá de lançamento, era para os efeitos cognitivos, para a ansiedade, justamente por essa nova geração, que chama geração gaming, né? A turma nova que já nasce com o celular na mão. Já sabe mexer. Não precisa nem de uma aula de nada, né? Vive isolado nos quartos e aí perde a socialização. A gente tem que entender qual a função cognitiva? É a função do sistema nervoso central, que está relacionado com o foco, com a criação e com a memória, e pessoas que com o passar do tempo, com a idade, vai diminuindo a sua massa encefálica, isso de forma natural. Mas também existem fatores, e aí vem fatores hormonais, fatores ambientais, a maneira como ela tem convive no meio social, se for uma pessoa de interação social, se for uma pessoa de forma isolada. E essa geração game é justamente isso, ele vive isolado do meio das outras crianças, assim como também ele não tem mais aquelas brincadeiras no convívio da criança de criatividade, de desenvolvimento. Você não vê mais uma criança motor, você não vê mais uma criança produzindo o seu carrinho, já vem tudo pronto, já vem tudo mecanizado, só no jeito de brincar e pronto. Então as doenças cognitivas vêm aparecendo justamente isso, porque as pessoas, o idoso vem se isolando cada vez mais, ou então se aposenta cedo, perde aquele seu convívio social, perde a capacidade de leitura. A leitura é algo muito importante, é uma atividade física para o cérebro. Deixa de fazer aquela sua atividade diária que fazia o exercício da mente, e há uma diminuição de neurotransmissores, há uma perda dessas massas cefálicas, e consequentemente começa a aparecer essas doenças cognitivas. E aí onde entra esses suplementos, que justamente os processos inflamatórios, esses suplementos bioquímicos que eu lhe falei, os aminoácidos, as vitaminas, fazem parte dessas reações bioquímicas que fazem com que haja a sinapse, os neurônios possam funcionar de forma suficiente para que você possa ter as suas funções de mente, de memória, em melhor estado. E aí quando há carência disso,
você começa a aparecer as demências, as ansiedades, a sua capacidade de foco, de memória, enfim. E aí os suplementos entram nessa fase. Por exemplo, o óleo de peixe, o extrato de semente de uva, a vitamina no complexo B, né, a coenzina, no Q10, aí magnésio, tudo isso pode ajudar e contribuir para a gente ter uma melhor qualidade de vida, é isso? Exatamente. O ômega 3, se a gente pudesse, a gente já tomaria desde a gravidez, no caso a mulher, para o seu bebê. Há estudos que mães que usam no seu pré-natal ômega 3, as crianças quando nascem, já nascem com um percentual maior de QI, maior do que aquela criança que não foi suplementada durante a gestação. Isso porque o ômega 3 ele é rico em frações de ácidos graxos chamado EPA e DHA. Então o DHA, que é um ácido graxo, ele faz parte de quase 50% do cérebro, do nosso cérebro. A baía e a mielina é composta por gordura, então DHA. Então quando você faz o uso de ômega 3, você, a nível cerebral, você já está melhorando a sua função cerebral. Consequentemente melhora as funções cognitivas. Os neurotransmissores processam de forma mais normais. E ele também tem a atividade anti-inflamatória. Então não há processo degenerativo dos neurônios. O magnésio, da mesma forma, é um cofator nessas reações. A gente tem, como eu falei, do ciclo de Krebs, onde as mitocôndrias produzem a energia para a célula. O magnésio é importante para justamente essa reação bioquímica ocorrer e produzir ATP, a energia, para o neurônio. A gente tem que lembrar o seguinte: a energia que o corpo produz, ou que é gerado, 50% é para o nosso cérebro. 30% é para o músculo, o restante para o restante do corpo. Então a energia é essencial para manter a vitalidade das células. E esses suplementos fazem parte dentro das mitocôndrias do ciclo de Krebs. E aí é onde entra a arginina, a taurina, o ômega 3, enfim, N suplementos que podem melhorar essa atividade cerebral. E ajudando na nossa atividade cerebral, e o que pode ajudar a gente prevenir aí os transtornos de ansiedade, que a gente sabe que hoje, vamos dizer, o número é muito significativo no aumento, principalmente em mulheres. Cresce a cada dia, desde o período pós-pandêmico aí. Até, vamos dizer, a pandemia ainda não foi embora 100%, mas ainda existe muitos casos de ansiedade. A população, a sociedade vem crescendo muito. Tem alguns tipos de medicamento que pode estar ajudando, vamos dizer, que sejam fitoterápicos ou suplementos alimentares que podem contribuir para a diminuição dessa ansiedade? Deixa eu só complementar. A gente tem a coenzima Q10, que é um cofator também cerebral, que a gente está presente em grande parte no cérebro. Então, por exemplo, quem faz uso de estatinas, a civastatina, pravastatina, rosuvastatina, esses medicamentos eles são utilizados para fazer o controle de colesterol. Sim. Mas ao mesmo tempo, ele também diminui, porque a enzima que produz o colesterol é a mesma que produz a coenzima Q10. Então a coenzima Q10 está presente não só no músculo, mas também no cérebro. E quando há diminuição dessa coenzima Q10, você também tem diminuição das atividades cognitivas. Então é por isso, quem faz uso de estatina, normalmente ao longo do tempo, isso com uso contínuo, pode desenvolver demência também. Então é importante que faça a suplementação dessa coenzima Q10 para não ter efeitos maléficos para o cérebro. Assim como também a nível de músculo, algumas pessoas desenvolvem dores musculares nas pernas, justamente pela carência da coenzima Q10. Esses processos terminam também, como eu falei, da geração game, da ressocialização das pessoas, de manter a atividade social e laboral do trabalho. Algumas pessoas passam a viver de forma isolada, e isso onde entra a ansiedade.
A minha esposa é médica e ela se surpreende no seu dia a dia a quantidade de pessoas que têm transtorno de ansiedade justamente ou porque não tem um ambiente social, um ambiente familiar saudável, assim como também não tem uma nutrição de forma saudável também, terminam desencadeando essas doenças neurológicas. E uma delas é a ansiedade, que é justamente a diminuição desses neurotransmissores, tipo a dopamina, a serotonina, que é a mais importante, fazendo com que você tenha essa diminuição do humor e aí onde desencadeia os transtornos do convívio social, da depressão, onde inicia a depressão, e se não for tratada a gente pode levar a um efeito fatal. Então esses suplementos são importantes porque, como eu lhe falei, eles estão ligados diretamente a esses processos bioquímicos que são importantes para a geração de energia, manter a saúde do sistema nervoso central, e também a produção dos neurotransmissores, que estão ligados diretamente ao estado do humor. Então, eles fazem parte da síntese da serotonina e também da melanina, que você tem, que é um hormônio do sono, que faz você dormir, e da dopamina. Então, esses neurotransmissores estão ligados diretamente ao humor. E dando continuidade, por exemplo, os fitoterápicos e suplementos, quem tem problema digestivo pode também tratar com medicamento manipulado, doutor Edilson? A pessoa fica com essa dúvida, pode ou não pode? Como é que pode. Pode. A gente manipula as enzimas, várias enzimas digestivas. Então, algumas pessoas, ou por patologia, ou por má alimentação mesmo, ou então para efeito de medicamento, podem ter dificuldade digestiva. Então, e aí o médico tem que fazer a sua análise de qual é a origem, a causa desse transtorno digestivo para prescrever. E aí a gente tem as enzimas digestivas, nós manipulamos também. Tem os fitoterápicos, a exemplo da alcachofra, da berinjela, que ela produz a bile e aí melhora a digestão, a digestibilidade do alimento. Então você pode melhor ser absorvido pelo organismo. Assim como também a gente também pode, as pessoas que têm excesso de produção do ácido gástrico, a gente manipula os antiácidos, né? Os que vão atuar, seja como antihistamínico ou como inibidor de prótons, fazer a regulação da produção do ácido gástrico para que não haja o surgimento da famosa gastrite. Então a gastrite pode ser medicamentosa ou pode ser bacteriana. E aí, enfim, aí é o médico que vai fazer a sua anamnese e vai saber qual é a causa que você tem, e a gente pode estar encaminhando para manipulação, para farmácia manipulação, para a gente fazer essas medicações. Como eu falei, tem os naturais e tem, no caso, os digestivos, tem as enzimas e tem as drogas que a gente pode estar fazendo. A depender da patologia, da doença, a gente faz a medicação na sua concentração, na sua dosagem que de fato se precisa. É verdade que existem medicamentos manipulados para disfunção erétil e o desejo sexual feminino? Como é que é isso? O estilo de vida, o estilo de vida hoje vem causando alguns transtornos mentais. Veja onde entra a mente novamente. E aí os suplementos. E aí, ou por fatores do sistema nervoso, aí o seu estilo de vida, o estresse, que aí tem um fator importante aí na diminuição da libido, assim como também a questão hormonal. Você pode ter uma diminuição da testosterona, ou então, no caso medicamentoso, no caso das mulheres,
ela faz uso de anticoncepcionais, e esses anticoncepcionais também podem diminuir o libido e a lubrificação, né? Então, aí entra alguns fitoterápicos que podem estar atuando nesse processo, no caso do homem, da vasodilatação peniana, ou então na própria estimulação dos hormônios da testosterona, seja ela aumentando os hormônios através do LH, ou seja, ele revertendo o processo de aromatização, que o homem também produz a testosterona, mas também tem estrógeno, e esse estrógeno pode ser revertido para a testosterona, ou então a própria síntese da testosterona. Enfim, os fitoterápicos entram aí para ajudar ou o homem ou a mulher, e aí para ele ter um melhor desempenho sexual. Hoje um dos medicamentos que a gente mais vende lá na farmácia, que é justamente isso, seja ele por uma questão hormonal, seja ele por um estilo de vida. O estresse da vida faz com que você venha ter uma diminuição do seu desempenho sexual, e as pessoas precisam, né, ter uma vida social, ou com a sua esposa ou com a sua parceira, enfim. E assim como as mulheres que faz uso dos anticoncepcionais precisam ter seu suplemento para ter uma melhor atividade, ter um melhor prazer, enfim. E hoje a gente e os ginecologistas ajudam bastante, porque eles ao detectar que está relacionado aos efeitos medicamentosos, ele passa esse fitoterápico para reverter esse quadro de menor produção dos níveis de testosterona e melhorar a lubrificação feminina. Tipo assim, hoje precisa ser quebrado um tabu, porque ainda existem pessoas que precisam tomar essa medicação, mas também não tem coragem de chegar, vamos dizer, a um médico e pedir ali vamos dizer, me ajuda aqui, né? É um tabu que ainda precisa, é um tema que precisa ser bastante conversado ainda em sociedade. Existe sim, né? De fato, mas eu acho que está diminuindo mais. Está diminuindo mais porque as informações hoje, com o advento da internet, as informações estão mais claras. As pessoas estão mais abertas a ouvir, a aprender e a conversar. Eu acho que tudo é conversa entre os amigos, entre parceiros, e esse tabu vem diminuindo, e aí essa procura tem aumentado, né? Isso é bom, isso é importante. Sim. Porque você imagina, antigamente as pessoas guardavam para si, tinham aquele problema, e o problema só tinha a aumentar, a piorar. Que depois, né, poderia até gerar outros problemas de ansiedade, né? Outro transtorno, que não estava conseguindo, todo o processo. Exatamente, e até mesmo conjugal, separação, que se o homem não for, né, não ter o seu desempenho lá com a sua esposa, ela vai achar que ele está com outra. E da mesma maneira, se a mulher não tiver, né, de forma satisfatória para o seu parceiro, ele também vai achar que ela está com outro, ou não tem mais desejo por ele, ou vice-versa. Por ambos, né? Então, isso com a informação que está aí para todo mundo a toda hora na internet, as pessoas passaram a ter uma procura e a querer solucionar essas questões que vêm atrapalhando sua vida social, né? Então, agora a gente vai para o campo da beleza. Já falou aí nessa parte feminina, né? E também do homem, da importância dessa correlação aí entre os casais. Vamos agora sobre a estética. De que maneira os suplementos e as vitaminas podem contribuir para o bem-estar das pessoas? Ficar mais bonito, vamos dizer. Tá todo mundo, às vezes, assim, hoje a gente sabe que cresceu muito essa parte de estética, todo mundo correndo aí atrás de cuidar da pele, cuidar da beleza e tudo mais. E do corpo também, não vamos esquecer desse detalhe. Com pandemia ou sem pandemia, a vaidade permaneceu, né? Então as pessoas sempre procuram seu bem-estar. E o mercado de cosméticos é o mercado que mais cresce hoje no país. Mesmo na pandemia, o setor de cosméticos não sofreu tanto. O setor de estética também, porque as pessoas estavam de forma isolada, mas ninguém queria estar feio na foto. Então sempre procurou manter a sua vaidade. E não seria diferente no mercado de cosmético.
a participação e os benefícios que esses suplementos podem trazer para o ser humano. Como eu falei das vitaminas, elas são importantes para a atividade cerebral, mas também elas são importantes para a atividade estética. Então, eu vou dar um exemplo. O zinco, a nível cerebral, ele é importante. O zinco, o magnésio, ele é importante para a atividade cerebral, na funcionalidade das mitocôndrias, mas o zinco, quando faz uso para uso estético, ele é um regulador seborreico. Então, ele é utilizado para regular a seborreia na pele, no caso de quem tem acne. Ele faz a regulação, diminui a produção do sebo pelas glândulas sebáceas, assim como também para quem tem caspa, ele diminui a seborreia no couro cabeludo. Os extratos da mesma maneira. A gente tem os extratos que também fazem essa regulação seborreica tanto na pele como no couro cabeludo, mas também a gente tem fitoterápicos que fazem uma fotoproteção oral. Eu esqueci de falar do resveratrol, que é extraído da semente da uva. Ele mantém a integridade do sistema nervoso central, mas também a nível de pele ele faz um efeito antioxidante que diminui a atividade reativa dos radicais livres, e isso faz com que o colágeno permaneça íntegro. Então você, ao invés de envelhecer mais rápido, você vai envelhecer mais lento. E essa atividade antioxidante também diminui a produção excessiva de melanina. Então você vai ter menos mancha na pele, entendeu? Então os fitoterápicos estão presentes também na parte de estética. O ômega 3, aí volta, que é o famoso ômega 3, na pele, a gente tem que lembrar que a camada da pele é formada por fosfolipídios. E um desses lipídios também estão os ácidos graxos do ômega 3. Então ele tem atividade anti-inflamatória e vai diminuir esses processos inflamatórios da pele, que vai aumentar, vai ter uma melhor função dos fibroblastos e melhor produção de colágeno. Isso aí eu estou falando de fitoterápico. Se a gente for para as vitaminas, para os minerais, a gente vai ter o silício, que também é um cofator na produção de colágeno. E aí onde entra a cápsula da beleza, onde a gente tem um ativo oriundo de colágenos marinhos, que ele faz a melhor absorção do silício e tem uma maior produção de colágeno na pele. Então por que ele é a cápsula da beleza? Porque ele melhora a produção de colágeno a nível de cabelo, a nível de pele, a nível de vasos sanguíneos, ou seja, você vai ter menos varizes, a nível de unha, suas unhas permanecerão mais rígidas e menos quebradiças e mais bonitas, e a hidratação da pele. Então os suplementos, como entra em todo o sistema do corpo, e você consegue ter a sua mente, o seu coração e a sua pele em melhor estado possível com a suplementação desses medicamentos, seja eles naturais, seja eles oriundos da alimentação ou suplementação, no caso medicamento, que são as vitaminas e os minerais. E agora a gente já sabendo que lá produz essas cápsulas, né, da beleza, vamos dar uma passadinha lá, né, Carlos Cortez? A gente vai dar uma passadinha lá e conferir qual o tipo de pele que combina com qual cápsula, né? É essencial pra gente ficar mais bonita e mais bonita, com certeza. Doutor Edilson, chegamos ao final do nosso bate-papo positivo. Onde é que fica localizada a Vitaforma? Sei que tá produzindo a cápsula da beleza, então a gente também tem que ir lá fazer uma visita. A Vitaforma fica na rua Ideobrando Coelho, em frente à Nona Angélis, em frente ao Mãe Coruja, né? Naquela rua ali. Aqui em Oricuri, lá em Araripina, fica na rua Vereador José Barreto de Alencar, próximo ao restaurante Maristela, naquela avenida principal ali do centro de Araripina. A gente está lá à disposição de segunda a sábado. Sim. Não só para
conversar, para atender, tirar dúvidas, e também, dentro das necessidades de cada um, a gente poder estar orientando o que é necessário para cada pessoa, seja ele estético ou seja ele de forma nutricional que venha necessitar. Eu esqueci de falar também para o controle de peso, os suplementos, os fitoterápicos entram aí no controle de peso e a gente está à disposição para servir melhor da maneira possível aos clientes da Vital Fórmulas e atender aquilo que de fato ele precisa e ele possa sair satisfeito e com a vida melhor e mais saudável. Muito obrigada pela sua participação, muito bom. Se deixar a gente conversa bastante ainda. Tem muitos temas para a gente poder conversar sobre esse assunto, né? Obrigadão, Mary. Eu fico feliz pelo espaço cedido a nós. Mais uma vez aqui está na Grande Serra. Sou cliente da Grande Serra desde quando a gente iniciou aqui em 2008. Então a rádio que iniciei lá em Araripina, então a rádio de grande importância, que foi uma propulsora das informações da Vital Fórmulas aqui na região, não só em Pernambuco, mas no Piauí e no Ceará, que vocês têm uma abrangência enorme naquela região. Sim. É uma rádio fundamental para nossa região e é também fundamental para a Vital Fórmulas. Então fico feliz pelo trabalho de vocês, assisto, como eu falei aqui nos bastidores, assisto o programa de vocês sempre quando estou no carro. É uma forma diferente, mais dinâmico, mais interativo. E é isso. A gente precisa disso. Viver bem e viver melhor. Faz uma visita no Instagram, aí @VitaFórmulasOricuri, pode ir lá no direct, tirar dúvida ou fazer uma visita presencial. Isso mesmo? Exatamente. A gente tá nas redes sociais, no vitaforma.com.br, que é o site, @VitaFórmula com você, que também é do Facebook, ou de forma presencial, ou aqui em Oricuri, ou em Araripina. No caso, lá em Araripina, quem está lá é o Dr. Erickson, que é Erickson Filho, que é meu sobrinho, é o farmacêutico lá de Araripina. E a gente está sempre à disposição para orientar da melhor maneira possível as pessoas que nos procuram. Muito obrigada. Então tá aí, gente, nosso bate-papo positivo de hoje encerrando. Hoje falamos sobre os benefícios dos medicamentos fitoterápicos e também dos suplementos alimentares. Kelvis Cortez, gratidão aos trabalhos técnicos, e a gente continua na programação da Número 1 de Oricuri.